Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, de 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, 12 a 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Minha Bíblia deve ser um pouquinho diferente da de vocês. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concebida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, Paulo manda uma carta para o seu filho Timóteo. E essa carta, provavelmente você já ouviu pregar muito nesse texto. E eu na época de seminarista, 4 anos de seminário, todo ano tinha um culto do seminarista, ou alguma coisa para o seminarista, e naturalmente as pessoas chegavam lá e pregavam esse texto, porque é um pai, na fé, preparando um filho que estava indo para o ministério, para poder pregar a palavra do Senhor e se entregar à palavra do Senhor. E 1º, 2º Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais. E o teor é mais ou menos o mesmo, a preocupação de Paulo com o seu filho na fé, para poder ajudar, abençoar, cuidar, e com 2 aspectos principais. Um era, naquela época, como hoje, existiam muitas heresias, muitas verdades que não eram verdades, muitas palavras que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor, e as pessoas pregavam, e Paulo preocupado com isso, e preocupado em fortalecer a vida de Timóteo. Só que aqui tem uma preocupação muito interessante. Se você acompanha depois atrás aí o capítulo 1, Paulo falou um pouquinho sobre as falsas doutrinas de Éfeso. Depois, Paulo vai ensinar para Timóteo sobre quem é Cristo e o seu ministério. E aqui Paulo para um pouquinho para contar para Timóteo a história dele como crente, porque Paulo tinha uma preocupação. Nesse 1 ano, eu estou há 1 ano na congregação lá no JK, nós nem somos igreja ainda. Aliás, pastor novo é uma beleza, né? Que a gente chega aqui, fica olhando e fala assim, meu Deus, um dia eu vou ter um louvor assim, né? Ou um dia eu vou ser um pastor assim, né? A gente fica sempre nessa, assim, pastor novo fica nessa. Mas Paulo está mandando, porque assim, eu vi uma preocupação interessante nesse ano, como a gente tem confrontado as pessoas, e pregado para as pessoas, e falando com as pessoas. É comum as pessoas perguntarem, pastor, como é que eu falo de Deus? Como é que eu digo para as pessoas que eu sou crente? Como é que eu prego? Como é que eu evangelizo? Como é que eu racionalizo a minha fé? Como eu faço uma profissão de fé? Há uns 2 domingos atrás, todo domingo antes de ir para a igreja, eu assisto o culto lá da Igreja Batista Água Viva, Água Banco, do Ed René Kivitz, é isso, né? E aí eu coloco lá ao vivo e assistindo, e eu chamei a Evelyn para assistir, porque eu vi um batismo, e eu achei aquilo demais, porque é muito diferente da minha realidade, né? Aí estava lá o batistério, e aquele monte de gente, as pessoas chamavam, o pastor chamava, perguntava para a congregação dizia sim ou não, se concordavam em aceitar aquela pessoa, e o pastor Ed René batizava, e ele dizia assim, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fazia algumas perguntas, a pessoa respondia algumas perguntas, e ele batizava as pessoas. Irmãos, racionalizar a fé, como diz Pedro, né, dar razão à nossa fé é uma coisa muito importante, porque é a partir disso que nós vamos pregar, falar
dizer o que está acontecendo na minha vida. Eu acho isso aqui maravilhoso, o que aconteceu com um colega enfermeiro, ou ex-enfermeiro ali, que agora é médico, né? Um dia ele vem aqui pedir para o Senhor, o outro dia ele vem aqui agradecer ao Senhor. E amanhã, quando ele for falar disso, ele vai falar o que o Senhor fez na vida dele. É assim, isso é evangelizar. Falar o que o Senhor fez, seja material, principalmente espiritual, qualquer coisa que o Senhor fez na tua vida. Mas para formular uma confissão de fé, às vezes é difícil, é complicado. Vocês vão ter aqui um estudo, né, em cima daquilo que vocês pensam sobre fé, sobre trindade, sobre Deus. E as pessoas gastaram muito tempo estudando e fazendo, e batendo a cabeça, e olhando o grego, o hebraico, tudo aquilo que a Bíblia nos oferece, para poder fazer uma confissão de fé. E eu quero te convidar hoje a olhar a confissão de fé de Paulo. Qual foi a confissão de fé que Paulo fez para Timóteo? Quais são os elementos que tem nessa confissão de fé, que ao final do culto hoje, eu e você podemos sair na rua e falar assim, olha, está aí, eu vou fazer uma confissão de fé para mim. E o primeiro, irmãos, é gratidão. Olha o versículo 12. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando para o ministério. Gratidão é uma condição espiritual daquelas pessoas que são governadas por Deus. Gratidão é uma condição em que você fala assim, olha, eu entendo que na minha vida eu não seria isso, se Deus não fizesse isso. Eu entendo que eu não cheguei aqui sem Deus. Vocês cantaram uma música aqui no começo do Kleber Lucas, que é a música que eu fiz questão de entrar no dia da minha formatura. Porque ela diz assim, que você acreditou, enquanto as pessoas não falavam, Deus acreditou, Deus fez, Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus está agindo sobre a nossa vida, e Paulo tinha consciência disso. E Paulo, na hora de preparar Timóteo, fala assim, Timóteo, olha, eu quero te falar um negócio, eu sou grato. Sabe por quê? Porque Deus me fortaleceu. E fortaleceu aqui, às vezes a gente lê a palavra aqui e não tem noção do sentido que ela traz. Fortaleceu é assim, empoderou, tornou-me forte, tornou-me capaz de uma vez por toda. Irmãos, quando eu era criança, eu vinha nessa... quantos anos tem essa igreja? 40. Eu tenho 30 anos. Quando eu era criança, eu vinha nessa igreja. E depois de muito tempo eu venho nessa igreja, e hoje eu olho algumas pessoas do louvor aqui, que naquela época elas já estavam aqui no louvor, tomando conta, fazendo, ensinando, mostrando. E você chega aqui hoje e você olha e reconhece que é a pessoa que cuida, que trabalha, que faz, porque sempre foi assim. E sabe por que isso? Porque Deus empoderou, porque Deus fortaleceu, porque Deus considerou fiel. Irmãos, ontem você era filho de Satanás, perdido nas trevas, digno da condenação eterna, quando Deus fez uma obra na tua vida. Ele só não te fortaleceu, Ele te considerou fiel. Agora você pode fazer a obra do Senhor. Agora você pode desenvolver a obra do Senhor. E aí o que mais me chama a atenção nesse versículo é que Paulo fala assim, designando-me para o ministério. E eu sempre ouvi esse texto sendo pregado para pastores, para líderes, e as pessoas davam injeção de ânimo, e o ano continua, e você vai, porque você tem muito o que fazer. Só que eu fui estudar essa palavra ministério. E a palavra ministério quer dizer diaconia, e diaconia quer dizer serviço. Logo, essa carta não é para alguém que vai ser pastor. Logo, essa carta não serve só para alguém que vai ser um líder. Essa carta serve para mim e para você que temos um ministério, uma diaconia, um serviço a desenvolver. Paulo está falando assim, Timóteo, olha, eu sou grato e eu quero que você seja grato, porque Deus te chamou, te considerou fiel e te deu um ministério, um serviço para você fazer. E aqui ela está escrito num tempo que a gente chama aqui na Bíblia, né, onde foi escrito, que é um tempo em grego, que é um tempo perfeito. Ou seja, isso aqui foi feito de uma vez por toda.
Cristo já te fortaleceu, Cristo já te considerou fiel e Cristo já te designou para o teu ministério, para a tua diaconia. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: será que eu sei o meu serviço? Você que está aqui hoje nessa igreja, na Batista Filadélfia, será que você já descobriu qual que é o teu ministério? Qual que é a tua diaconia? Qual é o teu serviço? O que você tem que desenvolver para a obra do Senhor? Quando nós ouvimos o irmão aqui que veio falar sobre a alegria que ele está trabalhando lá, facilmente a gente percebe que ele tem dom de serviço. Ele encontrou. Se domingo que vem vocês forem ou não, ele vai estar lá fazendo, porque é a alegria dele. Olha que eu nem o conheço, só que resplandece nele. Você já encontrou? Você já achou qual que é o teu serviço? E mais, qual é a tua postura diante de Deus em relação ao teu serviço? É de gratidão? Queridos, se para você vida cristã é um peso, você não entendeu o que é vida cristã. Se para você trabalhar para o Senhor é um sacrifício, você ainda não entendeu o que é trabalhar para o Senhor. Segunda-feira eu fui lá no seminário, culto de abertura, e eu fui convidado para pregar. Eu achei o maior barato, porque esses dias eu saí e hoje eu fui convidado para pregar. E cheguei lá e me senti muito estranho para mim estar lá falando. E eu fui conversar com alguns seminaristas, e um seminarista falou assim: olha, eu não aguento mais, porque o pastor fulano de tal, toda vez que ele me encontra, ele fala assim: meu filho, muda de profissão, ainda dá tempo, você é jovem, você é inteligente, a vida pastoral é muito penosa. Aí, não coloque a tua mulher na vida pastoral. Meu Deus, eu acho que esse pastor ele não entendeu. Ou ele está em crise, ou ele nunca entendeu o que é a vida pastoral. Porque vida pastoral é um privilégio. Vida ministerial é um privilégio. Vida de diaconia é um privilégio. Paulo sabia o que Timóteo ia enfrentar. Porque Paulo estava enfrentando as agonias, as surras, as prisões, as perseguições. E Paulo fala assim: Timóteo, seja grato, querido. Seja grato, porque você está entrando no melhor serviço. Você que está começando agora a vida cristã, que está começando a caminhada com Cristo, seja grato, porque você vai desenvolver uma vida melhor do que qualquer outra vida. Você vai começar uma caminhada melhor do que todas as caminhadas que você já percorreu. E você que já é crente há algum tempo, seja grato, porque foi o Senhor que te fortaleceu, te considerou fiel e te deu um serviço. É por isso que quando nós tivermos que estabelecer uma confissão de fé, na hora que nós tivermos que racionalizar para alguém o que é a vida cristã, o primeiro elemento que você tem que ter na mente é gratidão. Porque Deus mudou a tua história. Como diz a música do Kleber Lucas. Porque Deus olhou para você e um dia te considerou fiel, e você está aqui. Só que o texto continua. E no versículo 13 e 14 diz assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, obtive misericórdia. Pois fiz no tempo da ignorância e da incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Depois de ser grato, você e eu precisamos reconhecer quem nós somos. E aqui tem um jogo de palavras muito legal que Paulo usa, que ele fala um pouco do antes e do depois. Ele diz assim: antes eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo, irmão, é difamador. É alguém que é repreensível. Alguém que fala mal do evangelho. E Paulo fazia isso muito bem. Paulo perseguia, Paulo prendia, Paulo escarnecia. Paulo era insolente, cheio de orgulho. Cheio de orgulho. Essa era a vida de Paulo antes. E talvez isso pareça um pouco comigo e com você. Antes de ter Jesus, essa era a situação de Paulo. Paulo olha e fala assim: rapaz, eu não valia nada. Eu não prestava. Eu realmente não tinha noção do quanto eu era ruim. Aí Paulo usa uma palavra mais, que aí as pessoas que estudam aí, o português chamam de conjunção adversativa, é assim, eu era isso, mas tudo mudou. Sabe por quê?
Porque eu obtive misericórdia. Porque quando eu perseguia, quando eu batia, quando eu maltratava, quando eu falava mal, quando eu olhava a cruz de Cristo e a cruz não representava nada para mim, era no tempo da ignorância. Eu não sabia o que eu estava pensando. Talvez você esteja aqui nessa noite iniciando a caminhada cristã. E você às vezes até sinta vergonha de tudo aquilo que você falava dos crentes ou de Jesus. Foi um tempo que passou. Sabe por quê? Porque agora transbordou a graça na sua vida. Porque agora tudo aquilo que você era, Deus pegou, deixou de lado. E Romanos 5:20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, você reconhece tudo que você fez? Você, quando para um pouquinho, você consegue entender quanto que você era ruim, o quanto você era inimigo de Deus, o quanto você fazia mal para o Evangelho? Mas aqui tem uma coisa que me intriga. Eu nasci na igreja. Eu estava vendo o Mauro aqui hoje, lembrando, né, dos tempos de adolescência, que nós estávamos no encontro junto, e desde novinho o Mauro já tocando, e é muito legal vê-lo tocar aqui hoje. E eu fico pensando assim sempre, que eu nasci na igreja. Logo, eu nunca roubei, matei, sabe essas coisas que as pessoas faziam antes de ter Cristo? Mas na igreja evangélica me dá a impressão que nós aprendemos a valorizar esse testemunho. Então a pessoa chega aqui e fala assim: irmãos, eu era um desgraçado, eu não valia nada, eu mentia, eu traía minha mulher, e a igreja fala glória a Deus. Só que eu ficava numa agonia, porque eu não sei se é o teu caso, como é o meu, eu nasci na igreja. E eu nunca passei por essas agonias do mundo. Nunca estive no lamaçal do pecado. E às vezes eu perguntava: será que eu me converti mesmo? Será que não vai acontecer nada na minha vida? E aí tem uma musiquinha que é uma sátira disso, né? Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus, né? Isso é tão forte na igreja, que uma banda de música satirizou isso para poder cantar isso como marchinha de carnaval. A questão aqui é, queridos, Paulo sabia disso, porque Timóteo tinha uma avó crente, tinha uma mãe crente. Timóteo nasceu no Evangelho. E a grande questão aqui não é só o que você foi, é o que você seria sem Cristo. Não dá para hoje eu ficar aqui e olhar para você e bater no peito e dizer que eu nunca fiz. Junto com você que já fez, que teve uma conversão depois de adulto, eu tenho que parar e reconhecer com você tudo que eu seria sem Cristo. Irmãos, você não tem noção da luta que acontece aqui dentro e das vezes que eu tenho vontade de fazer aquilo que talvez um dia você fez e já deixou. Porque eu só sou quem sou porque Cristo me libertou. Você só é quem é porque um dia Cristo fez a obra na tua vida. Os teus filhos só têm o privilégio de nascer, só tiveram o privilégio de nascer numa igreja cristã, sem as agonias do mundo, sem a opressão de Satanás, sem tudo aquilo que maltrata a nossa alma e fere a santidade de Deus, porque Deus deu a ele o privilégio de nascer aqui. E eu não posso nunca parar de reconhecer isso diante do Senhor. Esses dias, numa igreja nossa do interior, um homem da igreja marcou um culto de gratidão e a igreja encheu, porque ele é uma pessoa que tem muito rica na cidade, muito importante, e a igreja encheu. E ele foi lá e começou a falar de tudo que ele fez, mas ele não esqueceu nada. E ele falava assim, o tanto que ele traiu a mulher dele, o tanto que os filhos sofreram, o tanto que ele roubou. E ele falou, e as pessoas começaram a bater palma e chorar. Aí o pastor levantou, pegou o microfone e falou assim: irmãos, vocês não entenderam. Não é para bater palma, é para chorar. É para todo mundo ficar de joelho no chão e ter vergonha do que foi. Não é para exaltar ele, é para exaltar a glória de Deus. Você tem noção, queridos, de quem você foi? Ou daquilo que você seria se você não fosse crente? É por isso que Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, eu sou grato. Só que tem mais.
eu reconheço o que Deus fez na minha vida. Então, com gratidão e reconhecimento, é o primeiro passo para nós elaborarmos a nossa confissão de fé, aquilo que nós temos que pregar e falar para o outro. Só que Paulo dá para Timóteo uma terceira característica aqui, que ele fala de uma nova perspectiva. Ele diz assim, no capítulo 15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aliás, irmãos, se você não souber como pregar, é só você decorar esse versículo assim e falar assim, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pronto, acabou. Só que Paulo continua. Mas por essa mesma razão me foi concebida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, ao sim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Irmãos, Paulo fala para Timóteo, olha, além da minha gratidão no meu reconhecimento, eu quero falar para você de uma nova perspectiva. Essa palavra aqui é fiel. E essa palavra diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E tem mais, esse Cristo foi muito longânimo comigo. Porque de tudo que eu fiz, de tudo que ele passou, ele trabalhou, ele pegou, ele cuidou, ele trouxe aqui e hoje eu estou aqui pregando. De todas as barbáries que eu cometi, Cristo agiu com misericórdia. E hoje eu estou aqui falando do Senhor. E Paulo faz uma coisa, que se você está lendo o texto, às vezes você acha meio sem contexto. Porque você está lendo o texto e de repente Paulo começa a falar assim é o Rei eterno, ele começa a exaltar Cristo. Irmãos, quando nós percebemos a ação de Deus na nossa vida, não nos resta alternativa a não ser adorar o Senhor. Se você lê em Romanos 11, Paulo também fez isso. Paulo está escrevendo uma carta falando de teologia, ensinando, mostrando, e de repente ele fala, profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Porque todas as vezes que Paulo tinha contato nas suas cartas às suas igrejas, ou seus amados, os seus filhos na fé, que Paulo tinha contato com a obra de Deus, Paulo começa a glorificar o Senhor, do nada. Você está lendo aqui e fala assim, pastor, parece que não tem sentido, parece que a Bíblia errou. Paulo está falando um assunto e de repente começa a falar de Deus, de Rei eterno, de imortal. Irmãos, isso é uma característica do crente. Quando o crente para um pouquinho para pensar naquilo que Deus fez na vida dele, ele para exaltar o Senhor, ele para adorar o Senhor, ele para dizer ao Senhor, para o Senhor quem Ele é, não só o que Ele fez. Nós precisamos voltar a aprender, a adorar o nosso Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele fez. Lucas 19:10 diz assim, o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Queridos, eu e você temos a palavra que pode mudar o mundo. Eu e você temos a única verdade capaz de transformar um homem. E muitas vezes a gente não valoriza ela. Eu resolvi fazer uma coisa. Esse ano passado, metade do ano. Dentro das minhas possibilidades financeiras, eu sou tecnológico, né? Então eu tenho tablet, eu uso o computador o tempo todo, eu leio a Bíblia no tablet. Mas chegou uma hora que eu comecei a sentir falta da Bíbliazinha de papel. Sabe? De riscar, de escrever aquilo que Deus falou comigo. Eu fui lá e comprei uma Bíblia. Irmãos, você não tem ideia como isso revolucionou a minha vida. E você fala, nossa, que descoberta, né? Foi verdade, foi a descoberta do ano passado. Passei os últimos 4 anos no seminário, estudando sobre a Bíblia, lendo livros sobre a Bíblia, aprendendo grego, aprendendo hebraico. Mas quando chegou no primeiro ano de ministério, na hora que eu fui desenvolver a minha diaconia, o meu serviço, quando a pressão bateu, o que me restou foi comprar uma biblinha de papel e ler, para achar resposta para os irmãos.
Porque não necessariamente tudo aquilo que eu aprendi tinha resposta para o irmão, porque muitas vezes o meu irmão que está lá, sendo pastoreado por mim, ele não precisa da minha palavra, ele precisa da palavra do Senhor. E graças a Deus, esse ministério não é só meu, porque eu fui chamado, mas você também foi chamado para o ministério. E na hora que as coisas apertarem, na hora que você for colocado à prova, na hora que você precisar falar de Deus, ou do que é a tua vida cristã, você precisa correr para a palavra. Você crê, queridos, que essa palavra pode transformar a vida das pessoas? Sabe, tem algum parente teu, pai, mãe, filho, esposa, que está na mesma situação de Paulo, e você olha e fala assim, não tem jeito. Olha, esse não tem jeito, eu vou pregar para outro, porque esse aqui não tem jeito. Paulo foi transformado pela palavra de Deus. E ele fala mais, Cristo foi longânimo. Irmãos, e eu sei o que eu estou falando, porque meu pai não é crente. E eu não queria falar nele, porque quando eu falo nele eu choro. Eu sei o que eu estou falando, que meu pai não é crente. E às vezes eu caio no pecado de olhar para o Senhor e falar, Senhor, é isso aí mesmo, Senhor, eu vou cuidar da minha igreja, porque meu pai não tem jeito mais não. Mas quando eu vou ler a palavra de Deus, que eu vejo a nova perspectiva de Paulo, que ensina para o seu filho tudo que Paulo foi, eu penso, ainda tem jeito. E só tem jeito, irmãos, através da palavra de Deus. Não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento. Eu gostei muito do vídeo ali, que o irmão coloca o braço assim. Aliás, eu queria ter aquele bispo, né? Mas ele coloca o braço aqui, ele fala, não é aqui não, ó, é aqui. É no serviço. É na diaconia. Irmãos, isso está presente em todos os momentos. Às vezes a gente só não para racionalizar isso. Às vezes eu e você já sabemos disso. O que nós precisamos é racionalizar isso. Para concluir, a confissão de fé que Paulo deixa para Timóteo, e aí eu acho muito engraçado. O que eu acho mais engraçado é que como eu comecei a estudar a Bíblia para pregar a fundo agora, o que eu estou descobrindo agora, as pessoas já sabem há muito tempo, né? E às vezes eu começo a rir, porque eu descubro alguma coisa, eu vou procurar na internet, milhões de pessoas já escreveram sobre isso. Mas talvez você esteja na minha situação, algum texto ainda não te foi claro aos olhos. E o que eu acho engraçado aqui é que Paulo era mestre, Paulo era bom, aliás, Paulo é o nosso maior teólogo, a nossa referência teológica é uma referência paulina. Pode pensar, você que vai fazer a classe lá da confissão, do conhecimento bíblico lá, quando for ensinar sobre Trindade, vai falar de Paulo. Quando for estudar sobre batismo, vai falar de Paulo. Paulo era esse mestre, mas na hora dele dar um conselho para Timóteo, ele para um pouquinho para falar assim para Timóteo, seja grato pelo que Deus fez na tua vida. Reconheça quem você é ou seria. E aí sim, você vive uma nova perspectiva. E nessa nova perspectiva, necessariamente, você tem que glorificar a Deus. Adorar ao Senhor por quem Ele é, não só pelo que Ele fez. A pergunta que está martelando no meu coração é, eu posso fazer essa confissão de fé? Você pode fazer essa confissão de fé? Você pode parar agorinha, se amanhã no teu trabalho, no momento crucial, você precisar falar, você vai respirar e falar assim, gente, deixa eu dizer, eu sou grato a Deus, que me libertou, eu reconheço quem eu era ou quem Ele seria, e agora eu vivo uma nova perspectiva em adoração a esse Deus. Se você consegue fazer, queridos, aleluia, glória a Deus, você está na caminhada cristã, você entendeu o que é a vida cristã. Se você ainda não consegue fazer, vem para cá, vamos caminhar junto na nossa vida cristã. Eu acho muito legal a igreja, porque eu saio lá de uma igreja presbiteriana e eu chego aqui eu tenho irmãos, e está todo mundo adorando Deus junto, e a caminhada que eu estou indo para o céu lá, é a mesma caminhada que você está indo aqui. E para encarar essa caminhada, você tem que estar cônscio dessas verdades. Então eu quero convidar você a abaixar a tua cabeça, olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu sou grato por isso, eu reconheço isso e a minha nova perspectiva é essa. Elabore aí uma confissão de fé
e fala com o teu Deus.